sequência de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Ceará. Hoje, segunda-feira, estamos recebendo Camila Cardoso, do Avante, que a partir de agora já está presente aqui nos estúdios do Ceará News, falando para Fortaleza e para todo o estado do Ceará. Primeiro, receber o bom dia da candidata. Seja bem-vinda, candidata Camila Cardoso. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão aí presenciando e assistindo o programa Ceará News. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer também pela oportunidade de fala. Cada espaço na imprensa é fundamental para o meu desafio. Candidata, a política alcançou nos últimos dias, nos últimos anos, um tensionamento muito extremo. E como é que a senhora se agarra à fé para entrar numa disputa eleitoral que ainda assusta muita gente? Demais. Acho que a disputa eleitoral desse ano, principalmente, está bem polarizada. Então, acho que é preciso ter humildade e pé no chão. O que me trouxe para a política foi realmente uma história de muita fé, uma história de muito desafio na minha vida pessoal, como mãe de um adolescente que tem uma deficiência, como mãe de um adolescente que já passou por um transplante de medula óssea, advogando em prol da saúde de pessoas que precisam de tratamentos, medicamentos, internações. Então, esse desafio na minha vida pessoal foi o que me trouxe para a política. Então, essa fé, eu sou muito tranquila, eu sou uma pessoa muito transparente, sou uma pessoa que não tem alguém da política, pai, mãe ou algum tio. Então eu entrei na política realmente para trazer uma história diferente em 2020. Então a fé me sustenta nesse sentido, de ter a tranquilidade que o que eu trago é a minha verdade e que eu quero mostrar ao povo cearense essa Camila. Quem é Camila Cardoso, que entra pela primeira vez numa disputa ao Senado Federal? Camila Cardoso é uma mulher de muita fé, de muita garra, uma mulher que resolveu dar uma virada de chave. Seria muito mais cômodo ficar na minha vida pessoal, mas de tanto reclamar que o sistema de saúde não funcionava, que os políticos não olhavam para as causas das pessoas com deficiência, que somos o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência e não temos um representante que sinta na pele, eu fui desafiada pelo meu marido e por um amigo. Então vá para a política. Seja uma política. Se você está achando que ninguém está fazendo nada, faça você. E naquele momento, Luciano, eu disse, isso aqui não é para mim. Mulher, sem dinheiro, sem ter nenhum padrinho que diga, venha que eu vou lhe ajudar, eu achava que naquele momento não seria devido para mim, eu não conseguiria realizar meu trabalho. Mas aí ele falou uma frase assim, eu duvido que você tenha coragem. Segunda-feira eu estava afiliada. Então essa mulher que se apresenta ao estado do Ceará é uma mulher simples, mas é uma mulher de muita garra, é uma mulher que, diante de todos os desafios que eu já enfrentei na minha vida, essa eleição para o Senado nada mais é do que um outro desafio, mas encaro isso com muita naturalidade. O que ficou de experiência da primeira vez que a senhora entrou na disputa eleitoral, em 2020? Que a política é um sistema muito complicado. A gente realmente enfrenta gigantes invisíveis. Não é só a conquista do voto. Existe uma máquina, existe um sistema eleitoral, existe um sistema político que realmente me assustou em 2020. De repente, como eu não sou uma pessoa muito conhecida visualmente, nem tinha histórico na política, eu fazia minhas campanhas em 2020 e perguntava, entrava no Uber e perguntava, vai votar em quem? Era praticamente unânime as pessoas dizerem Capitão Wagner. E eu dizia assim, poxa, a gente vai bem, o capitão está preparado, eu venho como uma coisa nova. E de repente a gente se viu engolido por um sistema, por uma máquina toda organizada, que é muito complicado. Então me assustou isso naquele momento. Eu verificar que não era só eu chegar para um eleitor e dizer assim, olha, meu trabalho é esse, vamos comigo, quero conquistar seu voto. Não. A gente encara aqui no estado do Ceará uma máquina enorme. Candidata Camila Cardoso, vamos começar agora a nossa sequência de entrevistas e nós vamos primeiro até a região do Cariri. O nosso jornalista Robson Roque tem pergunta, ele está na redação do Jornal do Cariri e faz a primeira pergunta agora do interior do estado. Robson, bom dia. Olá, candidata Camila. Durante a campanha eleitoral, a senhora tem dado destaque a algumas questões relacionadas à saúde. E como sabemos, a saúde é uma das principais demandas de eleitores. Então nós gostaríamos de saber quais propostas a senhora tem para a área da saúde e também para outros setores, especificamente relacionados aqui com a região do Cariri. Candidata. Olá, Robson, um abraço, região do Cariri. A gente esteve recente, fiquei encantada com o trabalho realizado em toda a região, sabendo das necessidades e a demanda da saúde. Eu acho que é o grande gargalo do estado do Ceará. Por a gente ter feito nas últimas gestões, existem muitos hospitais, então existe muito prédio,
Mas quando a gente vai, por exemplo, para uma região do Vale do Jaguaribe, um hospital que está funcionando com 10%, então não existem pessoas, não existe um atendimento pediátrico. O atendimento pediátrico do estado do Ceará hoje só é feito no Alberto Seib aqui em Fortaleza. Então a pessoa vai estar em Jati, vai estar no Cariri, tem que vir para Fortaleza para ter o atendimento do seu filho. Então, eu entendo que como o Senado, sendo uma casa revisora, uma casa que vai legislar em favor tanto do estado do Ceará como do país inteiro, a gente tem algumas formas e ferramentas de trazer recursos para instrumentalizar o estado do Ceará na questão da saúde, ou seja, através de emendas, através dos ministérios, através de fomentar projetos. A gente tem muitas instituições filantrópicas, Luciano, que eu entendo que a prédio já chegamos no limite. Existem casas, santas casas de misericórdia, que a gente pode ajudá-las com algum recurso. Então, já está ali o prédio, já está tudo pronto, a gente só precisa equipá-lo. E para isso vem a função da senadora de buscar esses recursos para colocar para funcionar. Nós temos, inclusive, uma sequência de perguntas relacionadas à saúde, candidata. Eu estava até separando aqui para daqui a pouco, mas já que o nosso correspondente, o jornalista Robson, abriu essa sequência, nós aqui no Ceará News, todos os dias, pelo menos semanalmente, estamos recebendo pedidos de famílias do interior do estado relacionadas a, por exemplo, alimentação especial, que é a conhecida alimentação integral, de pessoas que precisam se alimentar através de sonda. E na maioria das vezes, essas famílias precisam entrar na justiça, judicializar para poder ser beneficiada. A senhora, como advogada, já tem uma experiência, segundo o seu histórico, extrema com relação a esse assunto. Como senadora eleita, tem como resolver algo nesse sentido para diminuir essa distância que essas famílias, que são muitas, que estão nos ouvindo agora, precisam, e dá para amenizar esse sofrimento dessas famílias, candidatas? Dá, eu tenho centenas de processos dessa natureza, né, dessa alimentação. O sofrimento maior das mães e dos pais, além do problema de saúde que enfrentam com os filhos, é a falta de assistência. Porque eu, como mãe, Luciano, consegui proporcionar ao Caio tudo, judicializando também. Mas ele teve o melhor tratamento, ele tem a melhor terapia, judicializando. Imagine o que é o desgaste para muitos desses pais, além de não ter assistência do seu filho, ainda ter que procurar um advogado, ainda ter que procurar uma defensoria pública para judicializar e ter esse atendimento. Então, eu acho que falta do gestor público, de você ter um governador, de você ter senadores, de você ter deputados, que incentivem e que tenham esse olhar. Porque o Estado precisa ter o olhar para poder fornecer o recurso. Quando você chega na Secretaria de Saúde, a primeira coisa que você escuta, não tem mais vaga, não tem mais serviço, já esgotamos o número. A pessoa judicializa e vai conseguir. Só que até a judicialização é um desgaste para esses pais, porque daqui que eu consiga eliminar, daqui que eu consiga efetivar. Então eu entendo que precisa ter o olhar do gestor. E quando a gente sente na pele, é completamente diferente. Tenho certeza que você já deve ter passado por alguns problemas pessoais. E quando a gente passa, como eu passei, como eu já morei em hospital, como eu já precisei dessas demandas, eu tenho outro olhar. Então, levar para o Senado uma mãe que já passou por diversos problemas de saúde, não é um discurso político de pessoas que vão chegar aqui para você e vão dizer, que eu tenho certeza que a maioria dos políticos chegam e falam, precisamos melhorar a educação, segurança e saúde. Só que quando a gente sente na pele, meu irmão, é completamente diferente. Porque o meu discurso falando aqui com vocês e com todo mundo que está aqui assistindo o programa, eu volto para casa, eu deixo de ser política, eu vou sentir na pele do mesmo jeito. Então, para isso, a gente precisa de gestores que deem atenção à saúde, que nos últimos 16 anos deixou bem a desejar. Ainda mais com a pandemia que a gente enfrentou. O que a senhora está dizendo é que não passa apenas... O ideal seria que não precisasse da judicialização, mas que o próprio governo oferecesse essa Mas situação. sem dúvida alguma, a judicialização devia ser tem que ser o último caminho. Não é porque eu sou advogada que eu vou querer ganhar dinheiro. Pelo contrário, quando você verifica uma mãe dessa que já está com desgaste emocional, que já está no sofrimento com seu filho, você ainda submetê-la a isso, a uma apreciação do judiciário, ainda mais o judiciário que temos hoje, com a lentidão, com alguns processos mais que ficam parados durante anos. Então, eu acho que a função do gestor político é exatamente essa, para que se evite a judicialização. Estamos conversando com a candidata ao Senado Federal, Camila Cardoso, do Avante, nessa nossa segunda entrevista dos candidatos ao Senado Federal, falando aqui para o Ceará News, para Fortaleza e para todo o estado do Ceará. Candidata, recentemente o Senado votou
projeto relacionado ao rol taxativo dos planos de saúde. Existem projetos que a senhora pretende apresentar ao Senado Federal relacionados a esse assunto para abranger muito mais essa questão dos planos e outros questionamentos para beneficiar mais pessoas na área da saúde? Sem dúvida. Foi uma grande vitória. A gente está aguardando a sanção ou o veto do presidente da República. Mas imaginem, todos que estão me ouvindo, receber uma indicação médica de determinada quimioterapia. Quando a gente fala, como eu sou muito militante na área das pessoas com deficiência, as pessoas entendem que o rol taxativo é só para essas pessoas e não é. Rol taxativo é quando você recebe uma indicação médica e você só tem direito àquele tratamento através das operadoras de saúde, se constar no rol da ANS. Acontece que esse rol ele é atualizado a cada 6 meses, a cada 2 anos. Então o médico vai chegar para você e vai dizer: olha, Luciana, eu preciso que você receba quimioterapia de alto custo agora, senão você vai morrer desse câncer. Se não tiver no rol, você não tem acesso a isso. Então o Senado, com muita luta, foi uma batalha enorme que a gente já estava há bastante tempo diante da última decisão do STJ, foi o que desencadeou que a lei fosse para frente, uma pressão maior das militâncias. Então, diante disso, imagine o projeto desse, se eu estivesse no Senado como mãe militante nessa área, é preciso que a gente dê, eu sempre falo assim, a gente já tem histórico de demanda todo dia. Quem milita na área da saúde, quem tem pessoas com deficiência, quem tem alguma pessoa com doença rara, quem precisa do sistema de saúde, todo dia tem uma demanda diferente. Então, você ainda tem que ser submetida a uma apreciação de a pessoa dizer assim, o médico está dizendo, eu vou salvar a sua vida. E isso ter que ficar a cargo de um judiciário é um negócio assim absurdo. Entendo que o Senado, por ser essa casa revisora, a atuação nessa área de saúde, para a gente tentar também desburocratizar esse acesso, vai ser importante na minha atuação. Vamos à redação do portal CN7. Matheus Vasconcelos tem pergunta à candidata Camila Cardoso, aqui no Ceará News. Bom dia, candidata. O ministro do STF, Roberto Barroso, suspendeu liminarmente o piso salarial dos enfermeiros. Inclusive, durante votação nesse final de semana, outros ministros acompanharam a sua decisão durante uma votação em plenário virtual. Caso a senhora seja eleita, qual será o seu posicionamento com relação a esse tema, inclusive também com relação a outras categorias? Candidata. Oi, Matheus, um abraço para você, meu irmão. Olha, eu já falei com várias pessoas do setor de enfermagem, a enfermagem passou esse tempo da pandemia, todo mundo dizendo para eles, vocês são os nossos grandes heróis, vocês deram a vida de vocês para salvar todos os pacientes, vocês que salvaram vidas, e agora quando foi para ter um simples reconhecimento de um piso salarial, isso não foi deferido a eles. Qual é o meu grande questionamento? Todas as vezes que qualquer lei, qualquer demanda passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, Luciano, eles passam por apreciações de parecer de comissões. Então foi feito um parecer da comissão, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Essas comissões não verificaram, porque o que foi argumentado pelo ministro foi que o impacto gerado não foi apresentado, né? Então traria uma irregularidade, não, uma dúvida, se esse impacto seria possível de ser arcado pelo Estado. Isso não foi feito antes? Como é que você aprova esse piso salarial sem ter feito esse estudo, sem ter feito essa análise? É claro que foi feito. É claro que deve existir um lobby muito grande em cima disso. Então, sem dúvida alguma, já me comprometi todos com técnicos, auxiliares, enfermeiros. Serei uma senadora que vai brigar para esse piso salarial ser mantido, sim. Candidata, como é que está sendo essa trajetória nessa campanha política ao lado do candidato Capitão Wagner? Como é que as pessoas do interior do estado, principalmente, que nós temos um grande público agora nos ouvindo, tem recebido vocês nas ruas? E a senhora já falou no começo dessa entrevista as principais demandas. Mas o que é que a população mais sofre, que vocês sentem isso ao conversar com esse povo? Olha, eu estou impressionada. Eu confesso que eu termino o final de semana, quando começa a quarta-feira, até domingo a gente começa as agendas de interior. E eu não sou conhecida, fato, no interior. Tenho isso muito tranquilo na minha cabeça. Então, quando eu chego naquele interior, faço a minha fala, é impressionante como as pessoas conseguem se identificar com toda a história, com todo o trabalho. Estou muito feliz, correndo contra o tempo, estamos a 20 dias da eleição, então meu grande desafio é ficar conhecido em todo o estado do Ceará. E as pessoas precisam de saúde e oportunidade. Eu acho que
saúde, muita gente me pedindo, é impressionante, qualquer lugar que eu chego, Luciano, tem alguém me pedindo um exame, tem uns que perguntam, dá para a senhora parar aí a campanha para advogar, tem gente me pedindo medicamento, tem gente dizendo que está morrendo e muita gente desempregada. Então, eu acho que a gente vai ter que trazer um equilíbrio para a gestão de fornecer uma saúde eficaz. A gente tem uma das maiores arrecadações de imposto do Brasil aqui no estado do Ceará. E, ao mesmo tempo, essas pessoas precisam recorrer a um plano de saúde, porque o nosso sistema público não consegue atender a nossa demanda. E, ainda assim, a gente ainda tem que judicializar. Imagina tudo que a gente chega para ter a nossa assistência. Então, eu acho que são os dois grandes problemas. A saúde, a oportunidade e a segurança também. O que a gente tinha um interior tranquilo de ficar todo mundo na calçada, não existe mais. É exatamente esse assunto que nós iríamos conversar agora, candidata. E é uma sequência de perguntas relacionadas a esse tema, segurança pública. Como a senhora, eleita candidata ao Senado Federal, pretende apresentar projetos ou desenvolver junto ao governador, seja ele qual for, propostas direcionadas à segurança pública do estado do Ceará? Quem entrar, né, quem for governador, quem for a senadora, senador, vai ter que ter muito pulso firme. A gente está com um estado dominado de facções, a insegurança que está gerada em todo o povo cearense é impressionante. Eu tinha um costume de ir para o interior, como eu estava lhe dizendo, na calçada. Não existe mais isso, Luciano. Todo mundo trancado. São aquelas casas bem simples de interior com grades. Você não tem mais condições de andar na rua, nem permitir que seu filho vá numa padaria, por exemplo. Isso é muito triste. A gente tem no estado do Ceará a cidade mais violenta do país, né? Que é São João do Jaguaribe. Então, imagine você ter uma cidade com 7.500 habitantes sendo considerada mais violenta do que o Rio de Janeiro. É algo assustador, então vai ter que ser alguém com muito pulso firme. A gente teve recente agora, o Eduardo Girão, o senador, protocolou a CPI do narcotráfico. Então me considero uma candidata livre, uma candidata que realmente é independente. Estarei lá atuando para que essa CPI ande, para que a gente possa investigar as pessoas. E aí, talvez o que eu fale aqui seja muito pesado, e mais a carapuça vai servir somente para aquele que tem um rabo preso. É de que, por que não investigar? Por que que existe um problema tão grande aqui no estado do Ceará que as facções estão dominando? O que é que aconteceu que o poder público permitiu isso? Sabe? Parece uma superveniência que você faz dizer assim, não, vocês podem controlar aí que eu não vou acochar o negócio daqui. Porque não é possível que a gente tenha um estado como o nosso e que seja dominado ao ponto, Luciano, de eu ter que ir em Caucaia, ter que baixar meu vidro 10 horas da manhã, como eu ando em muito projeto social. Vou conhecer, vou saber como é que é o trabalho, como é que eles estão desenvolvendo. Baixa o vidro. Vai para onde? Se não, vou para aquele projeto. Fazer o quê? Isso é a coisa mais comum que acontece comigo. Estou dentro de um carro, imagine o que as pessoas passam no meio da rua, dentro das suas casas, sendo tirada das suas casas, tendo que abandonar. Estava conversando recente com o capitão Wagner, ele disse que tem fazendeiros que já chegaram para ele, que chegam na fazenda, acordam o fazendeiro, bora. Vamos agora tanger o gado todinho, botar aqui em cima do caminhão que eu vou levar tudo seu. Então, assim, é preciso ter muita independência para enfrentar isso, porque também não deve ser fácil enfrentar o que as facções que estão aí dominando, não devem ser pessoas, devem, na verdade, ser pessoas com perfil violento e mais complicado, mas quem tem independência tem que encarar isso com toda a coragem, muito, muito, muito pulso firme. Candidato, nós temos agora uma parada de 3 minutos, respeitando o intervalo das emissoras do interior do estado, e daqui a pouco nós voltamos com a fase final dessa nossa sabatina dos candidatos ao Senado Federal. 7h45. Ceará News. Apoio Uninter. De volta no Ceará News, são 7h49. Estamos conversando com a candidata do Avante ao Senado Federal, Camila Cardoso, aqui nos estúdios do Ceará News ao vivo.
Temos pergunta agora, direto da redação do portal CN7. Natan Mota faz a próxima pergunta para a candidata Camila Cardoso. Candidata, em 2018 você foi escolhida para ser a vice na chapa do capitão Wagner para a Prefeitura de Fortaleza. Agora seu nome foi mais uma vez aprovado na coligação que tinha 5 candidatos disputando a escolha pela única vaga do Senado Federal. Novamente com o capitão Wagner encabeçando a chapa. Só que para o governo do estado. O que isso significa para você, mulher, e que começou agora na política? Candidata. Olá, Natan, um abraço. Na verdade, em 2020, quando eu fui apresentada ao capitão Wagner, eu estava fazendo parte do plano de governo dele, ajudando na parte de inclusão, de acessibilidade e saúde. A gente teve uma conversa e disseram, Camila, converse mais com o capitão, e acabei sendo convidada para vice. De lá para cá, a gente vem fazendo uma construção de um trabalho. Entanto que na segunda-feira após eleição de 2020, ele disse, enxugue as lágrimas, vá trabalhar, que a política não pode perder você. A política cearense merece uma mulher como você. Existe um desafio muito grande, Natan, de ser mulher aqui no estado do Ceará e mais ainda colocar o nome à disposição. Mas isso não deve de forma alguma menosprezar meu trabalho, diminuí-lo e muito menos eu não deixo de ter coragem por isso. E foi mais uma vez que eu coloquei meu nome à disposição para o capitão Wagner. Estava como pré-candidata a deputado estadual, mas meu nome surgiu dentro do grupo. Tinham realmente 5 pessoas que já estavam com o nome à disposição. Entendo que alguns ficaram chateados, né? Estava trabalhando, estava colocando o nome à disposição, até porque queriam ser escolhidos. Mas o conhecimento que eu tenho é que o meu nome foi o que foi aceito pela maioria. Foi o que meus suplentes, o Gelson Ferraz e o pastor Paixão, que também tinham colocado seu nome à disposição para ser a cabeça da chapa, eles permitiram, não, se for a Camila, eu aceito ficar na suplência. Então, diante desse perfil que trazia mais harmonia, desse perfil que traria mais paz para a chapa, para a união da chapa, foi por isso que eu soube que eu fui escolhida. Candidata, são 7 horas e 51 minutos. Nós temos agora 3 minutos e meio, 4 minutos para encerrar a nossa entrevista. E a última pergunta que eu faço é por que o ouvinte agora que está acompanhando o Ceará News em Fortaleza e em todo o estado do Ceará deve votar em Camila Cardoso e deve votar em capitão Wagner, seu candidato ao governo do estado. E desde já agradeço pela entrevista aqui ao Ceará News. Eu que agradeço a oportunidade, Luciano. Aproveitar para finalizar com a bandeira que me trouxe aqui, que é a da inclusão, as pessoas que têm deficiência visual e que estão aí nos ouvindo. Dizer que eu sou Camila Cardoso, estou com 1,59 m, sentada, roupa azul com branco, blazer branco. Estou na frente do Luciano, que está de blusa de manga comprida branca, óculos e um fone. Essa é a bandeira que me trouxe para a política, então eu espero que todas as mães, todas as mulheres cearenses, somos a maioria do eleitorado. Nós teremos pela primeira vez no Senado uma mulher simples, uma mulher que não tem histórico na política, mas que vai levar social, pessoas com deficiência, saúde, para serem discutidos. Uma mulher que ninguém pega na minha munheca, uma mulher que realmente é livre, independente. Então estarei lá para defender o povo cearense e não determinado curral político ou determinada partido ou prefeitura. Estarei lá para defender o povo cearense. E aí por isso que eu sempre digo, é Camila com A no final, que é o A que vai fazer toda a diferença, levar essa representatividade e dizer que eu estou à disposição de todo o povo cearense com o número 700. Obrigado, candidata. Boa sorte na caminhada. Obrigada, Luciano. Conversamos com Camila Cardoso, candidata do Avante ao Senado Federal pelo estado do Ceará. Eu lembro a você, ouvinte, que amanhã teremos resultado, mais uma pesquisa do Instituto Paraná, da disputa ao governo do estado, ao Senado Federal e à presidência da República. Vocês ficam agora com o pastor Gessé Góes, aqui no Ceará News. Olá, Donizete Arruda, bom dia.